E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre as cirurgias plásticas, a enfermagem nas cirurgias plásticas. Vamos falar um pouquinho sobre as principais cirurgias plásticas, sobre a intervenção da enfermagem no momento dessas cirurgias e principalmente no pós-operatório, não é? No acompanhamento desses pacientes que são submetidos a esses tipos de cirurgias. Aí vocês podem ver alguns exemplos. Nesse caso dessa paciente foi feita uma otoplastia. O que é otoplastia? Uma cirurgia de reconstrução, não é nem reconstrução, é de correção daquelas famosas orelhas de abanos, orelhas abertas. Aí vocês veem que ela fez também algum tipo de blefaroplastia, que é a plástica nas pálpebras para ficarem um pouquinho mais abertas, né? Uma cirurgia bastante procurada pelos indivíduos orientais. Nesse outro exemplo, vocês veem também abdominoplastia, né? Essa abdominoplastia aí, bem interessante. O paciente tinha bastante gordura localizada na parte do dorso, na parte do abdômen, né? E foi resolvido, foi sanado com a cirurgia. Vocês veem aí a parte da dorsal da paciente também corrigida com a abdominoplastia. Um exemplo aí de cirurgia nasal, né? De cirurgia que a paciente fez a correção nasal, né? Fez a rinoplastia. E alguns pacientes, inclusive, eles fazem junto à septoplastia, correção do desvio de septo. Então, a gente pode ver rinoplastia e pode ver também a rinoceptoplastia, né, que faz as duas coisas, inclusive, numa cirurgia só. Vemos aí outro exemplo de otoplastia. A otoplastia, inclusive, ela é bem interessante, ela é feita com anestesia local, então é uma cirurgia relativamente rápida, o paciente fica orientado, né, e é resolvido rapidinho, anestesia local. Aí uma blefaroplastia, né, o paciente fez uma correção de queda de pálpebras. A queda de pálpebra, gente, inclusive é importante dizer que por vezes ela não é considerada apenas uma cirurgia estética meramente, mas ela é uma cirurgia também necessária, porque às vezes prejudica muito a questão da cuidado visual do paciente, né? Então é isso, as cirurgias plásticas elas podem ser em três tipos básicos: eletivas, reparadoras e reconstrutivas, certo? Eletivas, elas são cirurgias que não são de urgência nem de emergência, elas podem ser marcadas tranquilamente para serem feitas na data marcada, com tudo prontinho, um pré-operatório tranquilo. Reparadoras com o intuito de consertar algumas coisas, como a otoplastia, por exemplo. E reconstrutivas, quando se necessita de uma complexidade maior nesse procedimento, como por exemplo, um lutador de MMA, então ele levou alguma pancada na região frontal do crânio e teve aquele afundamento, foi preciso colocar uma placa de titânio, por exemplo, na área frontal. Isso é uma cirurgia reconstrutiva, né? Reconstrutiva de mamas, por exemplo. Então, tem vários tipos de cirurgias plásticas hoje no mundo, aí são apenas algumas que vocês podem ver aí nesse slide, mas tem muitas. Corporais, lipoaspiração, lipoescultura, próteses de mama, lifting de mamas, mamoplastia redutora, abdominoplastia ou a dermolipectomia, que hoje está muito em voga, que é feita em nível ambulatorial, lipoabdominoplastia, cirurgia de abdômen, prótese de glúteo, panturrilha, cirurgias íntimas, ginecomastia para pacientes do sexo masculino que têm as mamas muito desenvolvidas e reconstrução de mama em geral. E nas faciais a gente vai inclusive discutir umas nessa aula, que é a rinoplastia, que é a do nariz, otoplastia, né, de orelhas proeminentes, ritidoplastia ou lifting completo, cirurgia de face, né, para fazer aquele lifting facial. Hoje a gente tem até outras alternativas ambulatoriais, como aqueles fios de sustentação, aplicação de ácido hialurônico e botox, outras maneiras. Blefaroplastia, que é a cirurgia de correção de pálpebras. Mentoplastia, mento, que se refere a queixo, uma cirurgia plástica para reconstrução ou para adequação dessa parte aqui
da mandíbula do paciente, para o queixo ficar mais proeminente ou menos, né, para pacientes que têm o queixo muito para frente. E a bichectomia, que é a redução de gordura na parte lateral, né, da face, para aquela redução de bochechas muito proeminentes, como por exemplo a da professora. Passando. Cirurgias plásticas exigem que o enfermeiro tenha uma atuação muito criteriosa, né, porque são cirurgias consideradas na classificação da cirurgia, cirurgias limpas, sem quebra de técnica, né, cirurgias que iniciam, terminam tudo estéril, tudo bonitinho, sem nenhuma doença, entre aspas, presente, né, nenhum indício de inflamação, nem infecção nenhum. Então, são cirurgias limpas. E aí a gente necessita de um cuidado tanto no pré e no transoperatório quanto no pós, porque a recuperação de cirurgias plásticas ela é bem criteriosa, né? Inclusive com relação à utilização de cintas abdominais, ou se for facial, também algumas cintas, algumas tiaras, né, para ajudar na recuperação. Inclusive serviços de home care, onde os pacientes eles são acompanhados tanto nos curativos quanto nas fisioterapias em sua residência. Alguns pacientes eles contratam enfermeiros que têm serviços terceirizados, inclusive de home care, para ficar fazendo esses acompanhamentos em suas residências, né? De toda a questão de assistência. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a abdominoplastia, cirurgia de correção do excesso de pele, né, no abdômen do paciente, geralmente pacientes que passaram por emagrecimentos extremos e ficaram com aquele excesso de pele, que a gente chama abdômen ou barriga de avental. Esse avental é o que é retirado no processo operatório, tanto em pacientes que tiveram uma distensão abdominal muito grande, ou por sucessivas gravidezes, ou pela obesidade extrema, e depois de passarem por uma redução do que fazia aquele abdômen estar com um maior volume, eles ficam com esse excesso de pele, sendo necessária essa retirada. Vocês veem aí que são feitos cortes estratégicos para que seja retirado esse excesso de pele, inclusive reconstruído um novo umbigo do paciente, para que fique tudo conforme, né? Fique simétrico. Além disso, como vocês veem aí na figura à direita, é feito um reajuste da musculatura abdominal. Não é apenas a pele que ela é puxada, cortada e feita sutura. A maioria das abdominoplastias elas são para corrigir, né, as chamadas pacientes que têm a diástase abdominal, que é essa flacidez na musculatura, e com a sutura isso vai se minimizar, né, ou se erradicar. Então tem ainda a dermolipectomia, que é uma cirurgia mais simples. Essas cirurgias de abdômen, elas não são feitas, gente, para tirar gordura. Ela não é feita no intuito de tirar gordura do abdômen do paciente. É de fato para corrigir flacidez de abdômen que já foi muito distendido e agora não está mais. Então é para corrigir. Não pensem que isso é uma cirurgia que vai corrigir obesidade. Não. Ela é corretora de excesso de pele e corretora de diástase abdominal, certo? Não é feita no intuito de tirar camadas de gordura, não. Dependendo da predisposição da pessoa, a gente tem que cuidar com relação a queloides, né? Hipertrofia, alargamento, depressão no local da cicatriz, até porque são cicatrizes plásticas, então elas devem ficar o máximo de imperceptíveis possível. E aí a gente tem como cuidados pré-operatórios, ter cuidado para o paciente ter assinado o termo de consentimento, ter feito todos os exames, orientações quanto a medicações, orientações para pacientes tabagistas, tricotomia em toda a área que vai ser operada, né? Fazer anticoagulante se prescrito, a questão do jejum, das meias de compressão se necessário. Então, quanto ao pós-operatório, como em todas as cirurgias, verificar sinais vitais, medidas de conforto, controle de dor, né? Porque essas cirurgias plásticas,
elas têm um certo incômodo no pós-operatório, elevação de cabeceira do paciente para ajudar na questão da respiração, curativos bem complexos e criteriosos, né, para que eles sejam sempre limpos e não gerem nenhum tipo de inflamação nem infecção. No caso da abdominoplastia, as cintas modeladoras elas devem ser esterilizadas antes dos usos, né? Então, são bem criteriosos mesmo os critérios de os cuidados pós-operatórios, certo? Então, banhos dependem da orientação do médico. Tem paciente que só pode tomar banho algumas horas depois, ou no dia seguinte, ou até 2 dias depois. Ter cuidado com os drenos abdominais, que se o cirurgião utilizar drenos no fechamento do dreno, né? Caminhadas, deambulação. O paciente tem que manter a postura o máximo de ereto que ele puder, para que ele se recupere logo. Drenagem linfática, se necessário. Alguns cirurgiões eles indicam a drenagem linfática como forma de se recuperar mais rápido daquela cirurgia, né? E aí aquelas outras orientações de não dirigir durante 15 dias ou até 30, dependendo do que o médico prescrever, né? Depois de algum tempo é que se retorna às suas atividades habituais, utilizar protetor solar. Aí diz no mínimo 30, mas aqui na nossa área onde a gente reside é no mínimo 60, 70, para que não fiquem marcas na cicatriz, certo? Que aqui a incidência de raios UVA, UVB, elas são bem fortes, certo? Então, riscos, seroma, que é o acúmulo de líquido na ferida operatória, que aí a gente pode fazer uma drenagem. Cicatriz estética prejudicada, caso não tenham se tomado os cuidados necessários. Hematoma, fibrose, queloide e falta de sensibilidade no local, certo? Intercorrências, pode haver edemas, equimoses, né? Aquelas hematomas, aquelas áreas arroxeadas, deiscência, abertura da cirurgia, seroma, alterações passageiras ou definitivas de sensibilidade, infecção de sítio cirúrgico, em caso de negligência na higienização dessa ferida operatória, necrose, queloides, irregularidades, TVP. Então, lembrar que a higienização, a questão dos cuidados nos curativos, elas são essenciais. E lembrar o paciente que os resultados só vêm depois de 15 dias, um mês, não são imediatos, tá? Então, aí, exemplos de fotos de abdominoplastias. Agora vamos falar um pouco sobre a lipoaspiração. A lipoaspiração começou a ser feita em 79 e hoje já é feita em larguíssima escala, né? Praticamente em todos os lugares, em todos os hospitais. Não é tão invasiva quanto uma abdominoplastia, que eu vou fazer um corte no abdômen todo e retirar uma parte, mas são cânulas que são inseridas. Porém, é uma cirurgia invasiva, menos que a abdômen, mas ela é bastante invasiva. É uma cirurgia que exige bastante força do cirurgião, porque ele vai quebrar as camadas, as células de gordura para aspirar com o lipoescultor, né? São essas cânulazinhas aí que vocês estão vendo. Então, a camada de gordura ela é bem resistente e ele vai fazendo essa aspiração e essa modelação do abdômen. Então, não serve para emagrecimento, certo? Serve apenas para esculpir, retirando um pouco de gorduras localizadas. Então, não adianta o paciente querer entrar lá com uma obesidade extrema, achando que vai sair com a cintura fininha. Não é assim. É uma correção de gordura localizada, tá? Então, é bem interessante. As células de gordura, uma vez que elas se multiplicam, elas não se acabam, elas podem murchar, mas elas não vão embora. A célula de gordura só é eliminada do corpo mediante uma retirada dessa, mecânica, no caso da lipo. Vocês veem aí na gravura a utilização do lipoescultor, da cânula, e a gordura aí no coletor do aspirador. Vocês vejam como é que ela é retirada. Inclusive, ela pode ser feita também na modalidade lipoescultura. Qual é a diferença de uma lipoaspiração para uma lipoescultura? Na lipoaspiração, eu retiro, quebro e retiro a gordura. Na lipoescultura, eu quebro e retiro a gordura e eu posso injetar em outro lugar, tipo nos glúteos. E aí eu faço eu vou fazer
vou esculpir um glúteo na paciente, colocar um pouco mais de gordura nessa área que eu retirei do abdômen da paciente, né? Então, quando pós-operatório teremos prescrição de drenagem linfática, que ela é muito importante para retirar o excesso, o inchaço de edemas causados por acúmulo de líquidos e seroma nesses locais. É uma cirurgia que gera bastante, bem dolorosa no processo pós-operatório. O paciente tem que ficar também com a cinta abdominal bem reforçada e estéril, né, para evitar edemas, evitar complicações e a menor mobilização, contanto que o paciente também deambule para ir agilizando na cicatrização, certo? A drenagem na lipoaspiração ela é bem necessária, inclusive. Pode haver outras alternativas, como ultrassom, laser de baixa intensidade, né? E aí várias outras coisas para ajudar no processo de recuperação. Ó, vocês veem aí um exemplo de lipoescultura, onde a gordura retirada do abdômen foi injetada na porção glútea do paciente, né? Riscos: hematomas, seromas, flacidez, alteração da sensibilidade, infecção, trombose e perfuração de órgãos, quando a cirurgia ela é muito grosseira, né? Uma quebra de técnica muito grande para ocorrer uma perfuração de órgãos. Para que vocês vejam que é uma cirurgia muito delicada, é uma cirurgia que exige anestesia geral, a paciente vai passar muito tempo anestesiada. Então, é uma cirurgia como outra qualquer, tem os riscos de qualquer cirurgia, tem os riscos da intubação, da anestesia, os riscos de infecção. É uma cirurgia limpa, então não pode ter quebra nenhuma de técnica, nem contaminação. Então, deve ser muito, muito cuidadosa e criteriosa para que não haja contaminação, certo? Agora, sobre a rinoplastia. Rinoplastia, vocês veem aí alguns exemplos de pessoas famosas que fizeram, né? A menininha aí da Chiquititas e a famosa Anitta, que fizeram rinoplastia com sucesso. Então, a maioria das indicações: afinar a ponta nasal, corrigir queda da ponta nasal, corrigir o dorso nasal, aumentar ou diminuir a projeção, fazer aquele empinadinho, né? E várias outras. Então, como eu disse a vocês, pode ser feita juntamente com a questão do tratamento para desvio de septo. Então, a cirurgia é rinoplastia, e se eu fizer também correção de desvio de septo, vai ser chamada de rinoceptoplastia, certo? Os cuidados, basicamente os mesmos a toda cirurgia plástica: higienização, sinais vitais, elevar a cabeceira, né? Cuidado com filtro solar para não gerar nenhuma marca, né? Para não prejudicar a cicatrização. Nós temos também a otoplastia, como a gente já falou, correção do que a gente chama de orelha de abano, ou as orelhas proeminentes para frente. É uma cirurgia rápida, uma cirurgia com anestesia local, não é? Que é feita hoje em larga escala, bastante pacientes, crianças, adolescentes que enfrentam muito bullying por causa disso. Essa cirurgia ela não deve ser considerada somente uma cirurgia plástica, uma cirurgia com relação a vaidades, não. Ela é uma cirurgia necessária porque o paciente que passa por esse processo, ele tem um desdobramento psicológico bem importante, né? Então, é necessário que se faça para que não haja nenhum outro prejuízo emocional, inclusive, para esse paciente. Geralmente, os pacientes que fazem otoplastia, eles precisam usar uma faixinha na cabeça, ao redor da orelha, nos primeiros dias, até 15 dias, para que se ajude nessa cicatrização e não haja nenhum dano mecânico, nenhuma pancada que possa vir a prejudicar essa cicatrização, né, para ajudar na cicatrização. Então, essa faixinha também é estéril, é feito todo um tratamentozinho para que assim que termina a cirurgia, ainda na sala de cirurgia, o paciente já sai com essa tiarazinha, certo? Cuidados também comuns a todas as cirurgias plásticas, sinais vitais, cuidado não fazer esforço, né? Ter cuidado com o retorno para retirada de pontos, filtro solar. Aliás, o filtro solar hoje, como sempre foi, mas hoje mais que nunca, ele deve ser utilizado todos os dias por qualquer pessoa em qualquer idade, né? Mas para cirurgias plásticas mais ainda, para evitar as cicatrizes indesejadas.
E a blefaroplastia, né, que é a correção da pálpebra caída, como eu falei para vocês, ela é bem funcional ainda hoje também, porque muito mais do que para correção de vaidades, esse tipo de coisa, né, muitas pacientes que têm queda de pálpebra, isso pode acarretar, né, em prejudicar a visibilidade, a acuidade visual do paciente, né? Então é anestesia local, ou pode haver uma sedaçãozinha para que o paciente se sinta melhor durante o procedimento, durma um pouquinho, porque pode demorar, é um procedimento delicado, então ele demora um certo tempo, não é tão rápido quanto a otoplastia, por exemplo, demora um pouco. Né? A área ocular é muito sensível, então tem que ter um cuidado gigantesco. E aí os cuidados também, conforme a cirurgia plástica, a elevação de cabeceira, sinais vitais, ter cuidado bastante com a cicatrização. Geralmente o cirurgião prescreve compressas frias para evitar edemas, evitar hematomas e ajudar na cicatrização. Evitar exercícios físicos por 30 dias, seguir, como mostrei na figura, com as compressas, né, que ajudam bastante, porque os olhos, a área periorbital, ela fica bem edemaciada nos primeiros dias e com alguns hematomas. Então, essas compressas elas ajudam bastante, certo? Cuidado com alimentos inflamatórios, né? Então é isso, gente. A gente deu uma geralzinha rapidinha sobre as cirurgias plásticas. Respondam às atividades e até breve!